Com toda certeza você já ouviu falar sobre o conceito de reencarnação. Talvez essa noção não esteja presente na sua religião, mas ela faz parte de um conjunto de práticas muito antigas, muito mais do que costumamos imaginar, e tem influenciado inúmeras culturas ao redor do mundo, inclusive nos dias de hoje. Você já parou para pensar, mesmo que por um instante, que você pode ser fruto de uma vida passada? Quem sabe até tenha sido uma celebridade ou alguém importante para a história da humanidade? Esse tipo de indagação geralmente acontece quando observamos algum sinal, algum indício que nos deixa com aquela pulga atrás da orelha. Por isso, no vídeo de hoje, nós viemos te contar o que realmente é a reencarnação e te apresentar os principais sinais que você deve ficar de olho para entender se você já esteve neste plano em outra oportunidade. Vamos lá? A reencarnação também é conhecida como transmigração, metempsicose ou renascimento. Ela parte do princípio de que somos constituídos de duas partes principais, uma alma ou espírito, que é a nossa essência imaterial, e o corpo biológico, que é o invólucro temporário dessa essência. Por mais que aqui no Brasil essa ideia esteja fortemente associada ao espiritismo e suas vertentes, a reencarnação está presente nas mais diversas culturas ao redor do mundo, como nas religiões indianas, incluindo o hinduísmo, budismo, jainismo e sikhismo, nas crenças de matriz africana, na cabala judaica, cientologia, além de várias tradições indígenas. Esse conceito foi um dos pontos fundamentais do Egito Antigo, da Grécia Antiga, e esteve relacionado ao surgimento de grande parte das religiões orientais. A cultura do Egito, por exemplo, perdurou entre 3100 a.C. a 30 a.C. Os gregos, incluindo personalidades reconhecidas como Pitágoras, Sócrates e Platão, já acreditavam na reencarnação por volta de 1300 anos antes de Cristo. Os indianos adotaram a crença a partir de 1100 a.C., em um período que ficou conhecido como Védico Tardio. A palavra reencarnação tem origem no latim e significa literalmente entrar na carne novamente. A versão grega é a metempsicose, que é a junção das palavras meta, mudança, e empsikon, colocar uma alma em. Outra alternativa é o termo transmigração, que se refere à migração de uma vida, alma, espírito, consciência, para um outro corpo. Enquanto estamos no plano material, nosso corpo, assim como nosso espírito, se desenvolve através de fases da vida: infância, adolescência, juventude, maturidade e velhice. Depois que o corpo se desgasta, o indivíduo morre, ou melhor, desencarna, e a alma retorna ao plano espiritual, onde se prepara para reencarnar novamente. Mas por que isso acontece? Qual a finalidade destes ciclos de renascimentos? Como dissemos, existem várias doutrinas que concordam com essa ideia. Mas, independente das diferenças, a maioria concorda que estes ciclos servem para apurar nossa evolução, nos aperfeiçoar para parecermos cada vez mais com um ser que nos criou, isto é, Deus. A reencarnação seria um instrumento do livre-arbítrio, pois ela nos ofereceria oportunidades para aprender através de nossos erros e acertos, tornando-nos construtores do nosso próprio destino. Algumas crenças defendem que Deus cria almas simples, elementares, que não possuem conhecimento sobre o bem e o mal, mas que têm aptidão para tudo. Assim, ao longo das reencarnações, a alma comete erros, aprende, reflete e tem experiências que a ajudam a passar de uma ordem espiritual inferior para outra mais elevada. Ao final de cada passagem pelo plano material, é possível avaliar a dimensão da evolução e, com a ajuda de espíritos mentores, decidir se é melhor permanecer no plano espiritual ou voltar à Terra uma outra vez. Portanto, o retorno nunca acontece sem um objetivo, um ponto que precisa ser trabalhado. Ele pode ser dividido em 4 princípios: missão, provação, expiação ou karma, como veremos a seguir. A missão consiste em uma tarefa que é diretamente delegada a alguém para que seja cumprida. Trata-se da aplicação de conhecimentos internalizados em favor de uma pessoa ou de um grupo. Normalmente está relacionada a grandes feitos, naquele tipo de situação que podemos dizer aquela pessoa nasceu para isso. Por isso é um cenário raro que ocorre
para uma minoria de espíritos. A provação, como o próprio nome indica, serve para provar os espíritos, determinando se eles possuem as condições necessárias para vencer os percalços e evoluir. Ela acontece no momento em que os conhecimentos estão em fase de acomodação, para garantir que eles foram devidamente internalizados. Já a expiação funciona como uma espécie de pagamento dos débitos adquiridos em vidas anteriores. Ele é o resultado do mau procedimento do indivíduo perante a lei de Deus e serve para produzir os conhecimentos necessários para a evolução. Geralmente acontece em almas mais novas e maturas. Por último, o karma. Ele é uma resposta produzida pela lei de causa e efeito e acontece quando o espírito comete um ato de desequilíbrio muito intenso, uma ruptura na lei natural, como no caso dos crimes graves. Dependendo da gravidade e da intensidade da situação, pode ser necessário mais de uma reencarnação para retomar o equilíbrio original. No fim, praticamente todas as crenças concordam que o objetivo da reencarnação é sempre o mesmo: evoluir. Para o hinduísmo é a busca pelo Dharma, que é o propósito e dever de cada pessoa. No jainismo e no sikhismo, é a oportunidade para romper com os ciclos de nascimentos que são provocados pelo karma. Para o budismo, é alcançar o nirvana, o desapego dos desejos. E para o espiritismo, especialmente das vertentes derivadas dos ensinamentos de Allan Kardec, é o aperfeiçoamento do espírito que irá ajudar outras pessoas e almas a evoluírem também. Agora que já entendemos o que é a reencarnação, vamos aprender a identificar os sinais que podem indicar que você tem alguma marca de uma vida passada. Número 1, marca de nascença. Começando com o sinal literal, as marcas de nascença. Algumas pessoas acreditam que essas marcas, especialmente aquelas mais estranhas ou incomuns, podem ser um rastro que persiste da vida anterior, principalmente no caso de grandes traumas ou mortes trágicas, sendo um vestígio de uma falta de elaboração. A maioria desses casos fica no campo da especulação, mas o Dr. Ian Stevenson, psiquiatra da Faculdade de Medicina da Universidade da Virgínia, quis verificar mais de perto algumas dessas histórias. Foi assim que ele encontrou uma ligação surpreendente entre uma marca de nascença e a lembrança de uma vida passada. A lembrança era de uma criança que lembrava que havia morrido com um tiro de espingarda queima-roupa que acertou o lado inferior direito de seu peito, no exato local onde ele tinha uma mancha mais clara que seu tom de pele. Ela também se lembrava de seu nome, Maha Han, e depois de muita pesquisa foi possível identificar que aquele homem realmente viveu na Índia e padeceu exatamente como o garoto descreveu, mesmo que ele não pudesse ter acessado essa história. Intrigante, não é não? Número 2. Dores inexplicáveis. Algo parecido pode acontecer com alguns tipos de dores físicas. É claro que não estamos falando daquelas que podem ser explicadas pela medicina, que tenham uma causa natural que pode ser identificada, mas daqueles padecimentos misteriosos, que até as causas psíquicas ou psicossomáticas podem ser descartadas. Algumas religiões dizem que essas dores, sobretudo aquelas persistentes, que podem durar uma vida toda, também podem estar associadas a grandes traumas das vidas passadas e podem ser um sinal de algo que precisa ser elaborado para permitir a sua evolução. Número 3, memórias estranhas. A maior parte dos sinais que veremos aqui, incluindo as dores e as marcas de nascença, podem ser melhor associados quando estão atreladas a uma memória, como no caso do garoto que vimos anteriormente. Essas lembranças estranhas que parecem deslocadas do tempo e do espaço são um dos principais sinais de que você está vivendo uma reencarnação de uma vida passada. A maior parte dos casos registrados são relatados por crianças que se lembram de coisas estranhas, às vezes com detalhes, e que mais tarde acabam encontrando uma correspondência com a realidade, mostrando que aquilo realmente aconteceu, mas em um passado distante que ela não teria acesso, a não ser por sua própria memória. Mas isso também acontece com adultos, especialmente quando observamos uma foto, um vídeo ou experimentamos uma comida, bebida que deveria ser algo novo, mas nos desperta um sentimento bastante familiar, como se já conhecêssemos aquilo de alguma forma.
Muitos tentam explicar esse fenômeno como sendo o produto de uma memória reprimida, que se tornou inconsciente. Mas precisamos admitir que existem casos que simplesmente não têm explicação. Número 4, déjà vu. E por falar nessa sensação familiar, vamos ao déjà vu. Trata-se daquele pressentimento de que aquilo que você está vivendo já aconteceu antes. Uma espécie de falha na Matrix. Geralmente, esse sentimento pode ser desencadeado por cheiros, sons, visões, gostos, assim como podem acontecer de forma espontânea, aparentemente do nada. A ciência afirma que essa sensação é provocada por uma dissonância neurológica, isto é, uma espécie de falha de comunicação entre os neurônios. Existem aqueles que defendem que o déjà vu é uma prova da existência de outras dimensões e que essas visões são reflexos de um universo paralelo. Mas muitos não abrem mão e afirmam com fervor que o déjà vu é uma lembrança de uma vida passada, principalmente se eles forem intensos e recorrentes. Para colocar isso à prova, temos uma dica que pode te ajudar. Na próxima vez que acontecer com você, tente prestar atenção aos detalhes e às emoções ligadas a esse momento. Talvez elas ofereçam uma pista sobre quem você foi antes de sua atual reencarnação. Número 5, fobias e medos inexplicáveis. Outro sinal que você deve estar atento está relacionado às fobias, sobretudo aquelas que não têm uma razão aparente. Muitos acreditam que esses medos podem ser passados de uma vida para outra ou deixar resíduos que sentimos atualmente. Por exemplo, é possível que você tenha vivenciado um grande trauma relacionado a um desastre aquático e o medo de água esteja presente até hoje, mesmo que você nunca tenha tido uma experiência significativa como essa em sua vida atual. Outros exemplos incluem medo de animais, lugares, altura, objetos e até de cores e números, o que parece estranho, mas só porque a causa não pode ser encontrada nessa existência, apenas em uma vida anterior. Número 6, sonhos recorrentes. Os sonhos recorrentes também estão fortemente associados à reencarnação. Eles podem ser completos, repetindo a mesma estrutura e narrativa, ou reproduzir apenas um elemento, como uma pessoa, um lugar, animal, objeto, enfim. Geralmente, os sonhos são atribuídos ao reflexo do nosso inconsciente, e as repetições são tratadas como tentativas de elaboração de um trauma. Mas há quem acredite que essa elaboração também possa acontecer em casos de traumas de outras vidas. Número 7, paixões, sentimentos e gostos inexplicáveis. Outra coisa que pode indicar que você está vivendo em uma reencarnação são as afinidades que aparentemente não podem ser explicadas. Essa conexão pode estar relacionada a uma determinada cultura, período histórico, lugar, pessoa, não importa. A grande questão é que este veículo é tão forte que só pode ser explicado pelas experiências de outra vida. Esses resíduos podem fazer com que você tenha uma profunda ligação com a cultura asiática, com artefatos celtas ou com os pioneiros americanos do século XIX, mesmo que você nunca tenha ouvido falar sobre essas coisas nessa vida. Isso também pode acontecer em suas relações com outras pessoas. Pode ser que você se encontre com alguém que tenha aquela sensação de que conhece aquela pessoa de algum lugar, mesmo que vocês nunca tenham se visto antes. O mesmo vale para pessoas próximas com quem você tem uma conexão muito forte, assim, sobrenatural, o que geralmente acontece com os avós. Existem vários casos relatados em que as reencarnações acontecem dentro da própria família e em um curto período de tempo, para que algumas pendências possam ser resolvidas o mais rápido possível. Você já ouviu alguma história assim? Número 8, deslocamento de idade. Algumas pessoas não parecem demonstrar a verdadeira idade que têm. Você já reparou nisso? Enquanto alguns são perpetuamente jovens de coração, mesmo que já estejam velhinhos, outros parecem que já nasceram com uma alma sistemática, madura e experiente. Esse fenômeno pode estar relacionado à teoria da idade da alma, que afirma que existem espíritos infantis e espíritos despertos, a depender do grau de evolução e por quantas reencarnações eles já passaram. Se você tiver reencarnado poucas vezes, provavelmente exibirá características mais primitivas e infantis, ao passo que demonstrará atitudes mais maduras caso já tenha vivido essa experiência várias vezes.
Até que faz sentido, né, não? Agora, um bônus para vocês que nos acompanharam até aqui. Pensando nessa teoria da idade da alma, pode ser que você demonstre alguns sinais de que está chegando ao fim do seu ciclo de reencarnações. Ou até mesmo que esta possa ser a sua última passagem pela Terra. Você não vai querer perder a oportunidade de aproveitar, não é não? Então fique atento a estes sinais. O desapego aos bens materiais é uma das maiores marcas das almas evoluídas. Estas prezam o bem-estar acima das posses, pois aprenderam que não devem se apegar a este plano, já que tudo é passageiro. Isso não significa que estas pessoas não vão se dedicar ou vão deixar de trabalhar. Apenas que entenderam que o dinheiro é somente uma pequena parte de nossas vidas. Independente da religião, as pessoas que estão próximas de sua última reencarnação tendem a se dedicar mais às orações. Isso porque elas conseguiram desenvolver uma verdadeira conexão com Deus e seu amor é mais maduro e verdadeiro. Essas pessoas já sentem como é estar conectadas com o Criador. Por isso, rezar se torna algo natural para elas. Abrir mão das vaidades estéreis também é um forte sinal de que o indivíduo está próximo do final do ciclo de reencarnações. Um ser narcisista que pensa que o mundo gira ao seu redor ainda é muito imaturo e precisa aprender a pensar mais nos outros do que em si mesmo. E isso nos leva ao próximo ponto, as ações humanitárias. Uma alma que está em um estágio superior de sua evolução espiritual já entendeu que o verdadeiro propósito está em ajudar o outro. É se dedicando ao bem que nós podemos evoluir, abrindo mão daquilo que não é necessário para nos dedicar ao que verdadeiramente importa. Outra característica daqueles que estão prestes a deixar o ciclo de nascimento é a plenitude, ou seja, estar de bem com a vida independente das adversidades. Todas as fases possuem suas características próprias. E ao longo de toda a vida nós iremos nos deparar com crises, ansiedades, preocupações. Mas uma alma madura sabe lidar com isso sem se desesperar, sabendo que tudo isso irá passar e que poderá servir como aprendizado para os problemas futuros. Por fim, a misericórdia, que é a união do amor e do perdão. A misericórdia é um atributo divino e só pode ser entendido e praticado por aqueles que estão espiritualmente evoluídos. Amar sobre todas as ofensas e saber perdoar nos momentos mais difíceis é a chave para se desenvolver, dando mais um passo em direção a Deus. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.